Vamos deixar o celular cair. Gente, eu tô em cima da torre aqui no show rural. Do vídeo não dá pra perceber, mas é muito alto. Olha só, dá pra ver o show rural inteiro daqui de cima. Quase. Olha só. É muito alto, né? Eu tô com um pouquinho de medo aqui. Mas olha só. Opa, desculpa. Dá pra ver o show rural inteiro. Aqui parece não ser muito alto. Mas é alto, meu Deus. É muito, muito, muito alto. Olha só. Muito alto, gente. Muito, muito alto. Olha só. Dá pra ver tudo. Olha lá embaixo. Eu tô cuidando pra não derrubar o celular aqui.